E aí galera, beleza? Eu Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo é uma continuação de uma história que eu comecei a contar ontem. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá e assiste, senão nada disso aqui vai fazer sentido pra vocês. Eu conto a história de dois primos que vieram pra cá e foram presos porque estavam usando um passaporte falso pra trabalhar. Eu contei todo o início da história lá e agora eu vou contar um pouquinho sobre o que eles me falaram da prisão, como funciona dentro de um presídio aqui, como eles foram tratados, foram bem tratados, foram maltratados. Tudo isso vai ser abordado nesse vídeo de hoje, beleza? Então se não viu o primeiro, vai lá e assiste. Agora, para você que já assistiu, continuamos a nossa história. Bom, a partir do momento que a gente conseguiu depositar alguns créditos e falar um pouco mais com eles, eles começaram a explicar pra gente como tudo aconteceu. Primeiro de tudo, todas as coisas deles foram apreendidas, então o celular dele foi apreendido, por isso que demorou para ele conseguir entrar em contato com a gente, e aí depois eles tiveram apenas alguns minutos para anotar alguns contatos do celular. E quando ele foi anotar esses contatos, ele anotou o meu número errado. Por isso que ele conseguiu ligar só para um outro amigo meu também, que era amigo nosso ali também, então tava na mesma. Mas ele não conseguia ligar para mim porque ele não sabia o meu número e você registra o número que você vai ligar. Então não é você pega o telefone, vou ligar hoje pro meu tio, vou ligar para minha mãe. Aparentemente você faz um registro dos números que você pode ligar para talvez você não... Acho que uma medida de segurança para um cara na cadeia não conseguir entrar em contato com outro criminoso, talvez, entendeu? Então você tem alguns números, você faz o cadastro lá, você pode ligar para esses números, e no caso o meu foi um cadastro errado. Beleza, eles estavam presos separados, era uma cela de 2 pessoas por cela. Então não era uma cela, era um quarto. Ele me falava que era um quarto, tinha uma pequena janela, 2 camas, uma televisão, e você ficava basicamente o dia inteiro ali. Você tinha 3 refeições que eram servidas. Eu acho que 2 eram servidas no quarto. Não, acho que todas eram servidas no quarto mesmo. E durante o dia, aparentemente você tinha 1 hora que eles abriam todas as portas e você podia ir para o pátio, tomar banho. Esse era mais ou menos o horário que todo mundo ia e tomava banho, utilizava o banheiro. Eu acho que também nesse quarto também tinha uma privada, não sei dizer. Mas não lembro disso, da história, posso até perguntar, mas eu sei que era um quarto com 2 camas, uma televisão, a comida chegava 3 vezes ao dia, ou 4 vezes, se eu não me engano, e você tinha 1 hora, ou um período de 1 ou 2 horas, que ficavam todas as portas abertas e a galera transitava por ali. Esses 2 caras, não sabia onde o outro estava. Eles chegaram lá juntos, mas depois eles não se viam e não conseguiam entrar em contato. E os 2 não falavam muito bem inglês. Então demorou pra gente lá de fora tentar arrumar alguma ajuda e eles também se comunicarem. E depois de algumas semanas, 2 ou 3 semanas, eles conseguiram meio que ficar no mesmo quarto, na mesma cela. Um deles falou que ficou com uma pessoa de boa e o outro falou que ficou com um cara que ficava fumando o tempo inteiro. Então aparentemente as pessoas podiam pelo menos fumar ali dentro da cela. Só que para você comprar esse cigarro você precisava desses créditos aí que a galera depositava. E ele falou que esse cara era bem mal encarado e ficava com a TV com música alta o tempo inteiro. Então ele ficou ali 2 semanas passando um perrengue danado. A partir do momento que os 2 conseguiram ficar na mesma cela, a coisa melhorou um pouquinho porque eles conseguiam conversar, se distrair, e a gente colocava os créditos dali, ele conseguiu pegar um baralho, alguma coisa ali para se divertir. E conforme o tempo foi passando, esses caras foram ficando lá, não sabia quanto tempo eles iam ficar lá, eles não sabiam, e tinha uma papelada lá, só que eles não conseguiam falar pra gente que tinha na papelada pra gente traduzir, e a gente também aparentemente não conseguia contratar um advogado pra ajudar eles. Eles tinham um advogado que foi alocado pra eles meio que de graça, né? O governo entregou um advogado pra eles, só que a gente não conseguiu entrar em contato com esse cara, então a gente não sabia, porque ele não conseguia passar o nome. Era muito difícil de se comunicar. Esse é o primeiro fato, era muito difícil de comunicar. Porque eles tinham pouco tempo que eles podiam ligar, e quando eles ligavam, eles falavam com família, com pessoas assim do Brasil, já que eles estavam próximos aí pra lá, e então era bem pouquinho que a gente conseguia conversar. Eu fui conversar mais com eles só quando eles chegaram no Brasil, porque eu tive a sorte de estar no Brasil, eu fui fazer uma viagem aí de férias, e eu tive a sorte de um deles ser liberado e eu busquei ele no aeroporto. Ele ficou lá em casa um tempo e depois foi para a cidade dele e aí ele me contou muita coisa. E aí o que aconteceu? Esses 2 lá, por algum motivo,
que aconteceu? Eu acho que eles foram separados de cela depois de 1 ou 2 meses. Eles foram separados de celas. Mas antes de eu contar dessa separação, deixa eu falar pra vocês um negócio. Lá, na prisão, ele me contou que tinha aula de inglês, aula de carpintaria, aula de biblioteca, igreja. Então tinham várias atividades que você poderia se inscrever nelas para você poder participar, e isso significava que você conseguiria ficar mais tempo fora da cela. Então, se você tinha aquele break de 1 ou 2 horas para tomar um banho, etc e tal, banheirão coletivo, todo mundão pelado na mesma, era uma prisão masculina só, para você não ficar só aquele momento, você podia fazer outras atividades. Então ele começou a estudar inglês e começou, se eu não me engano, a fazer carpintaria, ou algo do tipo. Então ele saía, o inglês acho que era todo dia, então de manhã ele conseguia sair da cela, ficar 1 hora fora, voltava e tinha mais aquele break, então ficou um pouco mais tranquilo, né? E aí foi passando o tempo, a gente não conseguia mais entrar em contato por muito tempo, não era todo dia que a gente falava, uma vez por semana ele ligava, a gente tinha que ficar com o telefone atento o tempo inteiro, porque ele não podia tentar várias vezes, então quando ele ligasse, a pessoa tinha que atender, foi o meu amigo que atendia e ajudou muito nisso, e aí eles ficaram. E aí o que aconteceu? Por algum motivo eles se separaram, eles foram separados de cela novamente, e um deles meio que cumpriu a sua pena de 3 meses, e ele voltou para o Brasil. E o segundo, que também era para ter cumprido a sua pena e voltado para o Brasil, o que aconteceu? Ele não falava muito inglês, entrou meio que, acho que era um português na cela dele para dividir com ele e falou, não, cara, você tem que fazer apelação e não sei o que, não sei o que. E ele, meio que sem saber, ingenuamente, ele preencheu alguns papéis ali, meio que convencido por esse português, achou que o português sabia o que estava falando, ele aplicou por alguns papéis e tentou fazer uma apelação para ficar. É óbvio que a apelação ia dar errado porque ele estava ilegal, porém ele ganhou mais tempo. E esse tempo ele ficou lá preso. Então, enquanto um ficou 3 meses, o outro ficou 4 meses e meio, quase 5 meses, porque ele fez essa apelação, porque ele seguiu o conselho do português. Ele não sabia, não sabia o que estava fazendo, não entendia inglês. O cara falou, assina aqui que vai ser bom para você e não sei o quê. Pede isso, pede isso, pede isso. Ele pediu, foi mal instruído e acabou errando. Para vocês verem como acontece esse tipo de coisa, né? E aí que vem um negócio interessante. Eu fui pro Brasil, né? E esse primeiro cara que foi solto, eu consegui buscar ele no aeroporto, a gente conversou e eu descobri algumas coisas. Quando ele foi solto, ele recebeu um dinheiro do governo para ele se reestabelecer na sociedade no seu próprio país. Esse papel eu vi, o papel falava, olha, você ficou preso por 3 meses no Reino Unido e nós te mandamos de volta para o seu país deportado. Para compensar isso e para te ajudar a se reintegrar na sociedade, nós estamos te dando o valor de 300 libras por mês que você ficou aí preso. Então ele ficou 3 meses preso, ele recebeu 900 libras. E não foi dinheiro, eu lembro, foi muito bem organizado. Veio esse papel explicando e atrás veio um papel do Citibank. Sabe o Citibank? E era um papel com um cartão. Esse era um cartão que já tinha lá a senha, ele simplesmente ia no Citibank, encaixava esse cartão, botava a senha e conseguiria sacar essas 900 libras. Então foi algo que eu achei muito interessante, não esperava aquilo, ele também não esperava. Quando ele foi solto, ele pegou aqueles papéis, ele pegou e chegou lá na minha casa e falou, Felipe, me falaram que tem um dinheiro aí que eu possa receber, talvez me ajuda. E quando eu olhei, eu falei, olha, você tem quase 1000 libras para receber. Aí ele falou, não, você tá brincando, não é possível. E eu falei, é verdade, você tem quase 1000 libras para receber. A gente foi lá, eu ajudei ele a sacar e ele foi de volta para a cidade dele. Já o outro, além de ter ficado mais, coitado, ele não recebeu esse dinheiro. Porque eu acho que como ele fez uma aplicação para uma apelação, e aí eu não entendi muito bem, porque eu tinha muito pouco contato, porque eu tava no Brasil e ele ligava pro meu amigo lá de Londres, então eu não tava muito em contato com o amigo de Londres, tipo assim, diariamente, então eu fiquei meio por fora do processo desse segundo aí. Mas eu sei que ele não recebeu a grana e ele ficou mais tempo, mas aí finalmente, depois de 4, quase 5 meses, ele também foi deportado, beleza? Essa história tem muito mais detalhe, muitas coisas que eles passaram lá que eu poderia compartilhar, mas eu não sei. Eu vou tentar entrevistar eles, se não for pelo presencial, talvez online, se for interessante. Mas pra mim foi algo muito legal, assim,
não legal a situação, me entendam bem, mas eu aprendi muita coisa. Tipo a coisa do dinheiro, o negócio dos créditos, da ligação, o processo. Foi muito bom para eu adquirir conhecimento e entender como as coisas funcionam. E essa história de dois grandes amigos meus que foram presos por trabalhar sem a documentação legal aqui. Então, sim, isso acontece e isso é verídico. Você pode vir aqui trabalhar ilegal e nunca ser pego. Você pode vir aqui trabalhar ilegal, ser pego e ser simplesmente deportado. Mas você também pode vir aqui trabalhar ilegal, ser pego e ficar preso. E essa é a história que eu comentei aqui com vocês, beleza? Foi só para vocês ilustrar, para talvez te ajudar a tomar uma decisão. Pode ser que você fale, poxa, Felipe, eu não tô nem aí ficar 3 meses, aí se eu conseguir juntar minha grana, eu tô disposto. Pode ser que você fale, isso aí não é pra mim, é melhor eu evitar. Eu passo o fato. Eu não estou aqui pra te motivar e nem pra te desmotivar. A vida é sua, só você sabe o que você vai decidir, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário. Eu quero saber se você quer mais histórias assim, porque eu tenho mais outras histórias de outros amigos que também passaram por coisas parecidas. Se você tem uma história interessante, entre em contato comigo que a gente pode compartilhar também. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Um ótimo final de semana. Aquele grande abraço. Tchau.